iniciando mais um programa Consciência e Evolução. Eu sou Moisés Zagoi e nós falamos sobre comportamento e espiritualidade. E a Patrícia, como sempre, está me acompanhando aqui. Tudo bem, Patrícia? Tudo ótimo. Olha só, deixa eu falar uma coisinha aqui que é interessante. Quando estou só, sinto como se estivessem tocando no meu corpo, como se fosse uma coceira ou cócegas, mas sei que tem alguma presença, pois objetos caem e fico assustado. Interessante isso, né? Bem, uma percepção, né? Uma percepção. Mas é isso aí, é uma coisa que eu tenho ouvido muito das pessoas, que elas falam como se tivesse assim um vento tocando o rosto, ou um toque suave de mão, sabe? Isso é interessante, né? Algumas vezes perco o controle muscular facial e das mãos. Já fui ao médico, um neurologista, pois fiquei preocupado com a possibilidade de ter ou estar tendo um AVC. Não deu nada nos exames, então acredito que sejam mesmo espíritos. Sei que vai fazer um curso de autodefesa em outubro e não quero esperar até lá. O que posso fazer? Existe alguma técnica ou exercício que eu possa afastar essa turma? Ele já está tratando os espíritos como turma. Aí me sinto muito incomodado e também não consigo nem dormir, pois a noite piora. Olha aí, gosto do seu programa. Ele deve ser carioca, né? Olha aí, gosto do seu programa e do seu trabalho. Um abraço. Não, ele não é. É o Célio de Itu. Tá, então, Célio, obrigado por você estar mandando um e-mail, pessoal de Itu, né? Que também ouve o nosso programa, eu agradeço. Mas ali Itu, Sorocaba, né? Aquela região toda, o pessoal consegue... O pessoal, né? ouve bastante. E o pessoal também do Rio, você comentou, né? Eles têm participado bastante, escrito bastante e-mail e acompanhado pelo site da rádio, nosso programa também. Isso é muito bom. Então, eu vou responder já para você, Célio, mas antes eu queria ler aqui tá aqui. Esse aqui é um outro e-mail que ele diz assim: Olá, Moisés. Em primeiro lugar, parabéns pelo programa. Há pouco tempo descobri a Rádio Mundial e, dentre tantos bons apresentadores, me identifiquei com você. A minha dúvida é a seguinte: dizem que quando desencarnamos, continuamos no plano astral sendo a mesma pessoa, com o mesmo nível de consciência. Sendo assim, gostaria de saber como pessoas que têm problemas mentais, como autismo, esquizofrenia, demências, etc., conseguem evoluir espiritualmente. Como uma pessoa autista que vive em um mundo próprio poderá, após desencarnar, se relacionar com espíritos de luz e conseguir evoluir? Essa sua questão é uma questão séria, né? Outra dúvida. Minha mãe está com mal de Alzheimer. As atividades de memória, raciocínio e compreensão estão bastante alteradas. Vive uma grande confusão mental. Da mesma forma, pergunto, como pessoas com essa doença conseguirão ter discernimento para entender os ensinamentos do plano espiritual? Desde já agradeço, muita luz para você e para a Patrícia. Aí, Patrícia, agora você... Muito obrigada. Aí, né? Legal. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Vou fazer o seguinte... Isso aqui é um elogio, mas ele coloca uma questão, né? Então, a gente vai responder. Então, deixa eu tentar dizer aqui primeiro o primeiro e-mail, né, que foi separado aqui. Então, o que ele diz? Ele diz que tem muito assédio, que ele sente aquelas coceiras e cócegas como se estivesse sendo tocado, que ele não consegue dormir, e isso é verdade. Quando você tem acompanhantes espirituais de um nível descompensado, fica meio complicado, né, você ter tranquilidade, porque a turbulência é alta. E a turbulência aumenta quando você não tem a turbulência natural do meio físico para compartilhar. Né? Se você estiver num carnaval, a turbulência espiritual acontece, mas a física vence, né? Vence porque todo o teu aparelho sensorial está se relacionando com o mundo físico. Então a tua parte, a tua sensibilidade espiritual ficam meio apagados no meio dessa confusão toda. Daí, o
que você está falando, de verdade, é que quando chega a noite, que você fica mais tranquilo, né? E que aí a tua parte sensorial física não está sendo tanto exigida, aí a turma do outro lado, né? Como você diz, turma, eles vão realmente fazer a bagunça aí para te chamar a atenção, para te incomodar e tudo mais, né? Então a noite piora, como você diz aqui. Agora, deixa eu te falar uma coisa, Célia. Não existe, de verdade, alguma coisa que resolva. Existem paliativos para a gente diminuir a nossa turbulência espiritual. Existe a mudança do comportamento, existe a circulação de energia, a imposição de mãos, né? A mudança de comportamentos alimentares ajuda. Então, tem várias coisas, mas principalmente o conhecimento, ele vai começar a efetuar mudanças no nosso contexto emocional para que você mude no contexto espiritual, tá? Então, você vai precisar observar algumas coisas. Se você não anda super estressado, super excitado com o trabalho, com as atividades que você faz. Se as atividades que você faz são atividades que demandam um nível de energia emocional muito grande, tá certo? Então, precisa ver isso, né? Você fala, mas eu trabalho com uma coisa que é muito agitada. Então, se você acelera todo o teu processo emocional, você acelera o teu processo energético espiritual, e aí você vai sofrer as consequências de estar gerando muita carga, muita energia emocional para essa turma ficar do teu lado. A outra coisa é os teus pensamentos e emoções, eles são muito importantes. Se você se alimenta de pensamentos de guerra, de briga, de combate, de confronto, aí a turma tem um prato cheio, você vai virar um prato cheio, né? A gente tem que procurar coisas felizes, alegres, tranquilas, né? Procurar relacionamentos melhores, pessoas que sejam otimistas, pessoas mais felizes, pessoas que sejam bem-humoradas. Então isso é fundamental. Olha o que eu estou te falando aí, presta atenção para você aproveitar, né? Então não dá para eu te dizer assim, olha, faz tal coisa que vai passar tudo. Não. A coisa está mais na área do relacionamento, é o relacionamento de você, né? Com os teus pensamentos e emoções, melhorando essa qualidade, a tua relação com o outro, ficando perto de pessoas que são melhores, mais bem-humoradas, mais felizes, saindo de perto de pessoas que são agressivas, que gritam, né, que ficam tentando controlar, submeter o outro, né, porque elas também estão acompanhadas. Então, espírito anda de turma, como você falou aqui mesmo, e anda de... É uma turma que vai aumentando, não vai diminuindo, né? Se você vira um prato cheio para eles, aí pronto, aí você vai ter mais incômodo, né? E eu acho que é uma boa ideia, quando a gente está percebendo essas primeiras sinaléticas, que a gente já tome atitudes, né? Senão você vai ficar com dificuldades mesmo. E eles afetam principalmente o sistema nervoso central da gente. A interferência dos espíritos, eles conseguem fazer coisas no nosso sistema energético que está ligado ao sistema nervoso, né? Então, é bom você resolver essa questão para você não ter mais dificuldades, tá certo? Então, olha lá, comportamento, pensamentos, relações com pessoas que são melhores, verificar o teu trabalho, se ele não está muito estressante, começar a equilibrar essa parte, né? E fazer coisas como uma yoga, uma meditação vai te ajudar bastante, você começa a estabilizar toda a tua parte, né? Conhecimento, tá? Segue por esse caminho, mas eu já vou te deixar aqui para você até ter contato e poder se esclarecer, o nosso telefone, que é o 5904-2116, tá bom? 5904-2116. Entra no nosso site www.centrodeestudos.org e olha aí, você está em Itu, você pode vir conhecer também São Damião, que é um lugar onde você vai sentir muita tranquilidade, paz, vai aprender muita coisa. O pessoal de lá é um pessoal extremamente feliz, brincalhão, trabalhador. Então, olha, todas as características positivas que você pode imaginar é o que a gente tem cultivado no Centro de Estudos para que a nossa vida seja melhor, a gente produza mais e a gente faça uma coisa que de verdade a gente veio fazer nesse mundo, que é mudar o que nós somos para melhor, tá certo? Espero ter respondido a sua questão. Se eu não conseguir, você manda outro e-mail e pode ficar à vontade para falar, tá ok? E fala sobre as nossas palestras, por favor.
Bom, só para informar quem ainda não sabe, a gente tem palestra toda terça-feira também, tanto no SEC São Paulo quanto no SEC Jundiaí, e a gente também tem aos sábados, né? Então, se você quiser participar, quiser conhecer o nosso local, lá, além da própria palestra, a gente realiza também outras atividades e você vai encontrar todo o material de estudo que a gente comenta aqui no programa de rádio, tanto os CDs quanto os livros feitos pelo Moisés. Então, vamos lá. Eu estava falando aqui, olha, eu falei um outro e-mail, esse e-mail a pessoa dizia de ter descoberto aqui, né, a Rádio Mundial, né, e assim, ele coloca que eles dizem que quando desencarnamos, continuamos no plano astral sendo a mesma pessoa, com certeza, com o mesmo nível de consciência. Sendo assim, gostaria de saber como pessoas que têm problemas mentais, como autismo, esquizofrenia e demências, como é que essas pessoas vão poder crescer, evoluir, se elas não têm condição cognitiva para dar conta, né? Imagina, você não está dando conta aqui no mundo físico, como é que você vai dar conta na dimensão astral, né? Sim. Então, isso é uma coisa séria. Por isso que eu sempre falo que a pessoa precisa fazer tudo o que for possível com este corpo físico. Porque quando a gente não tem esse corpo físico, a coisa fica um pouco complicada, né? Você as coisas vão ficando bem difíceis mesmo, né? Então, uma pessoa, por exemplo, que tem mal de Alzheimer, e isso é complicado, né? Porque ela vai ficando, vai perdendo a memória, o raciocínio, a lógica, a associação dela, né? A compreensão das coisas fica alterada. Isso é sério. E aí, quando ela vai para a dimensão espiritual, como é que as consciências que estão lá vão se comunicar com elas? Vou te explicar uma coisa. Quando você fica numa determinada condição, o que você vai encontrar do outro lado são consciências na mesma condição. Não é uma coisa que fica diferente, entendeu? Não dá para ficar diferente. Isso é bastante importante de você entender, tá? Por quê? Senão a gente fica inventando histórias de que alguém vai nos ajudar. A gente encontra as coisas que são iguais. Aqui na Terra, com esse corpo físico, você pode se relacionar com consciências de vários níveis. Isso é real. Então você vai encontrar uma consciência mais evoluída usando o corpo físico e podendo passar conhecimento para você. Você vai encontrar uma consciência mais primitiva, né, que você vai aprender coisas com ela também. Coisas boas ou ruins, mas você vai aprender, né? Não importa. Conhecimento não é bom ou mal. O que a gente faz com ele é que é bom ou mal. Então, você tem que saber isso. Agora, quando você não tem o corpo físico, aí você vai ficar na dimensão, ou seja, você vai ficar na faixa de frequência daquilo que você é. E nessa faixa você só vai encontrar consciências iguais a você. Você tem um veículo que ele só vai funcionar ali naquela região espiritual. Então, é bom que a gente saber que você volta de novo para o corpo físico e aí você vai ficar assim, vai um ir e vir, né? E uma evolução muito lenta, tá? O nosso processo, né, de dificuldade, ele muitas vezes é causado por nós mesmos, né? Ou causado por pessoas que estão à nossa volta. Por isso que eu falei que a gente tem que procurar pessoas que sejam mais animadas, alegres, motivadas, que queiram fazer as coisas, né? A pessoa pode até ter uma dificuldade emocional, mas ela pode ter força de vontade, né? E falar, não, eu quero sair disso, eu quero de verdade ser melhor, né? Eu quero evoluir, quero crescer, né? Não é ficar naquela condição de dependência, né? De ficar pedindo para o outro. Nós temos que ter consciência disso para que a gente possa entender tudo que está à nossa volta, até o motivo de a gente estar aqui. Então, vamos trabalhar para que a gente saia bem daqui do mundo físico. Quando você diz assim, como as pessoas com essa doença conseguirão ter discernimento para entender os ensinamentos do plano espiritual? Elas não vão ter discernimento nenhum, entendeu? Aliás, nas várias vezes que eu faço projeções astrais, eu vejo consciências que estão totalmente alteradas, estão entorpecidas, né? A pessoa morre e fica dentro da casa parada como um zumbi. Isso acontece muito. Ela fica ali, não está vendo nada, entendeu? Não enxerga, não consegue se relacionar. Muitas vezes elas acabam flutuando ou caminhando com aqueles que elas têm mais afinidade. Então você sente que tem alguém perto de você, mas ela não tem noção de que é você, entendeu? Então isso é uma coisa real mesmo, né? Eu penso que a gente tem que
que entender isso para fazer todo o esforço possível para que as pessoas, que nós, por exemplo, que a gente saia numa condição melhor, tá? Você pode fazer um artifício que é de fazer exteriorização de energia. Isso seria uma boa ideia. Você fala, mas a minha mãe está com problema, né? Exteriorização de energia vai ajudar bastante e é até um trabalho que a gente tem desenvolvido no SEC. Aí você vai falar, por que isso melhora? Vou te explicar o que uma exteriorização de energia pode fazer pela outra pessoa. Primeiro, você vai circular e melhorar a condição energética da pessoa em termos de energias estagnadas ou paradas. Isso é uma coisa legal, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem Alzheimer, ela tem vários bloqueios, além de ter várias consciências ali à volta dela, né, tomando energia. Por isso que é aquela condição de esquecimento de tudo, porque ela não tem energia, ela não consegue mais ter força suficiente para fazer associações, para enxergar, para nada. Então você vai jogar energia e aí você já vai circular as energias e os chakras vão trabalhar, porque você está dando um tranco neles. Isso já é uma boa ideia. A outra coisa é que a exteriorização de energia, ela também propicia na pessoa a limpeza energética das cargas emocionais e o afastamento de assédios espirituais, que muitas vezes são as causas das nossas doenças. Então, olha que bom a gente poder, e por isso que existe a imposição de mãos, né, porque você pode resolver algumas questões que são resolvíveis, né, e é importante isso. Você vai falar, puxa, então a gente consegue tirar assédio? A gente consegue afastar a maioria dos assédios. Isso já vai fortificar a pessoa. Então você vai ver que muitas pessoas que recebem a imposição de mãos vão se sentindo melhor. E a gente até tem esse resultado no centro de estudos, né, de pessoas que tinham algum tipo de dor, que tinham algum acompanhante, de repente o acompanhante ele não aguenta, né, porque ele vai tomar um tranco. Você imagina que um espírito ele não tem energia suficiente para suportar o tranco de alguém que joga energia, mas tem o corpo físico, né, que é um arsenal imenso de onde você pode tirar energia para jogar na dimensão astral. Então é muita força. Por isso que numa projeção astral, quando você tem te aparece alguma consciência assediadora, se você exteriorizar energia nela, ela se evade imediatamente, porque a coisa fica bastante complicada. Tá? Então, são coisas que você poderia usar para, por exemplo, no caso da tua mãe, para melhorar a condição dela, exteriorização de energia, imposição de mãos. E você pode usar qualquer um dos recursos, você pode usar reiki, você pode usar de orei, né, passes. Eu penso que assim, tem uma questão de tempo, né? Se você vai fazer imposição de mãos, eu sempre optei por uma imposição de mãos que você leve 10 minutos ou mais, tá? Isso funciona melhor, tá ok? Então, você procura nesse sentido, que eu acho que vai te ajudar bastante, mas principalmente para as pessoas que têm autismo, esquizofrenia, demências de todo tipo e outras dificuldades emocionais, se elas se apropriarem desse tipo de recurso, elas podem ter uma condição melhor na dimensão astral. E aí você vai falar, puxa vida, que dureza. E eu vou te dizer, é mesmo, né? Por isso que nós temos que fazer todo o esforço possível para não chegar nesse nível. Tá ok? E nós temos cura pela imposição de mãos, não é isso? E autodefesa psíquica. Exatamente. Então você pode fazer o curso com a gente. E esse curso vai ser quando? Em outubro. Vai ser em outubro. Nós temos o curso em outubro de cura pela imposição das mãos e autodefesa psíquica, onde isso que você está falando aqui, nós vamos falar também. Agora, na cura pela imposição das mãos, nós temos no SEC todas as quintas-feiras. Tá? Então, isso que você está dizendo, se você quiser utilizar desse trabalho que é gratuito, né, e que é uma felicidade para nós muito grande, leva lá no SEC. O SEC é na rua Pero Correia 42, Vila Mariana. Né? Você sai do metrô Vila Mariana, desce a Lins de Vasconcelos, na quarta travessa direita, você já está no centro de estudos e você pode ter certeza que você vai ser acolhido com muito carinho, porque o sentido da nossa vida é que todos nós, que a gente possa ser melhor, possa constituir um mundo de paz. Tá ok? Então, deixa eu só dizer uma coisa. Nós temos matérias de estudos, não é isso? É verdade, Patrícia? Eu ia falar isso agora. Então fala, Patrícia, que a gente tem inúmeros CDs que falam sobre esse tema.
inúmeros temas que falam sobre comportamento e espiritualidade. Então, se você quiser saber sobre depressão, sobre a influência dos alimentos no nosso campo energético, sobre transtorno obsessivo compulsivo, sobre música e chakras, tudo isso a gente tem nos nossos CDs. É só acessar o nosso site ou ligar para nós no 5904-2116. 5904-2116. Eu agradeço a você por ter feito esse percurso conosco e até a próxima semana. Até a próxima semana.